Nesta outra videoaula, vamos apresentar mais uma série de testemunhos de pessoas que abandonaram a crença na imortalidade da alma por influência desse seminário, por influência da TV Novo Tempo, por influência de estudos feitos com o Adventismo Sétimo Dia, especialmente pela influência do Espírito Santo na vida delas. Deixa eu ler para você aqui alguns depoimentos espetaculares de irmãos que, por influência deste seminário e por influência do programa Na Mira da Verdade e por influência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, deixaram de crer na imortalidade da alma. Este primeiro depoimento vem de Diego Silva, é um irmão católico apostólico romano. Veja o que ele disse. Bom dia, professor, a paz de Cristo. Sou católico. Depois de começar a me aprofundar nos estudos bíblicos a respeito da mortalidade da alma, mudei minhas crenças relativas ao assunto. Olha que bênção. Deixei de acreditar na imortalidade da alma e no inferno eterno. Deus o abençoe. Veja você que é um irmão católico. Assim como o Diego Silva, você pode conhecer mais da Bíblia por meio deste canal aqui no YouTube, por meio da TV Novo Tempo, e entender o que a Bíblia realmente ensina sobre a natureza humana. Então esse é o depoimento de Diego Silva, um irmão católico. Agora veja este outro depoimento de um irmão batista. Muito bom, professor. Gosto de sua base e relevância bíblica. Nasci em um lar batista muito abençoado, porém, tinha ensinamentos distorcidos em relação à imortalidade da alma. Com sua explicação, melhorou muito e clareou minha mente. Nos seminários batistas, fui forjado e ensinado a ter uma doutrina coerente. Mas neste caso, prefiro ficar com a Bíblia. Creio que o homem é um ser holístico. O corpo não é uma prisão, mas o templo do Espírito Santo, glória a Deus. Veja, além do irmão católico, um irmão batista mudou de opinião. Veja aqui o depoimento desta outra irmã, Marilene Andrade. Professor, o senhor hoje, com esta explicação, foi como se tirasse definitivamente a venda dos meus olhos, ou melhor, do meu entendimento. Amei, muito obrigada. Que as suas explicações abram mais e mais a mente das pessoas e o nosso entendimento espiritual. Amém. Olha esse depoimento agora da Cirlei Moura. Professor Leandro, sou grata a Deus pela sua vida e também pela TV Novo Tempo, porque através de vocês mudei meu conceito sobre imortalidade da alma. Aprendi em outra denominação que a alma é imortal, mas graças a Deus você tem sido um instrumento dele para a minha vida. Na próxima videoaula, nós veremos mais testemunhos de internautas que estão abandonando a crença na doutrina da imortalidade natural da alma. Agora vamos para a entrevista com Lucas Banzoli. Veja o que ele tem a dizer a você sobre o processo dele de mudança para que ele hoje aceitasse a doutrina bíblica acerca da natureza humana. Vamos para a primeira pergunta ao nosso querido amigo Lucas. Primeiramente, Lucas, muito obrigado, por sua entrevista. A primeira pergunta, conte para nós, Lucas, qual é a sua denominação e um pouco da sua história, um pouco da sua caminhada cristã. Bom, meu nome é Lucas, eu sou de São José dos Pinhais, Paraná. Eu tenho 25 anos e congrego atualmente na comunidade cristã Vineyard, que é uma igreja evangélica pentecostal. Eu tenho um site apologético, desde 2009, quando eu tinha 16 anos ainda, eu já comecei a curtir o mundo da apologética, e como naquela época eu não tinha muito conhecimento bíblico, na verdade quase nada, e eu só tinha muita vontade, eu era uma pessoa bem esforçada, mas conhecimento mesmo eu não tinha ainda na época, eu estava engatinhando na fé ainda, Então eu era muito influenciado por sites de apologética que já vinha com uma espécie de teologia pronta, tipo, aceita tudo isso daqui como se não é verdade, tipo, isso daqui aceita, isso daqui é doutrina certa e tal, não te incentiva muito a pensar, a raciocinar por conta própria para chegar às suas próprias conclusões. São mais pacotes prontos, Então, naquele meu site que eu tinha antigo, lá de 2009, eu, inclusive tinha lá um artigo em que eu classificava a Igreja Adventista como seita, principalmente por causa desses sites aí
que apontavam, né, a igreja como se fosse uma seita e tal. Depois a gente foi, né, fui amadurecendo na fé, crescendo em conhecimento bíblico, teológico, cursei mestrado em teologia, tal, na Faculdade Batista, do Paraná. Enfim, a gente foi melhorando, né, na fé e crescendo espiritualmente, e aí foi meio que abrindo os olhos, né, em relação a esse tipo de apologética que eu não considero mais apropriado, né? Como que você conheceu, Lucas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sei que você não compactua com várias crenças, mas como que você conheceu e o que isso mudou na sua vida? Bom, na verdade, eu tinha conhecimento da Igreja Adventista desde muito cedo, né? Porque eu estudei no colégio Adventista da quinta até a oitava série do ensino fundamental, né? Então, já conhecia a igreja e tal. Depois tem o canal Novo Tempo, né? Que também é um canal que tem bons programas também, que eu gosto de assistir, inclusive do Leandro Quadros. E então eu já conhecia a igreja, assim. Como que antes você entendia acerca da alma? O que você entendia sobre alma e espírito na sua igreja? Bom, essa pergunta, né, como eu entendia a imortalidade da alma, antes, na verdade, a resposta é que eu não entendia, né, eu só achava que entendia. Naquele meu site que eu falei que eu tinha lá no começo, lá, quando eu estava engatinhando na fé ainda, eu tinha lá meia dúzia de versículos bíblicos, aqueles clichêsão, né, usado por aí contra o aniquilacionismo, onde eu citava, né, bem fora de contexto mesmo, não era nem um artigo assim que exigiu alguma forma de pesquisa e tal, era tudo bem superficial, como tudo que envolve a teologia da imortalidade da alma, né? Todos os textos que eles usam são sempre aqueles clichês, sempre textos superficiais, sempre rasos, sempre bastante sem nenhum aprofundamento, né? Eu nem conheço um livro mesmo, propriamente dito, de defesa da imortalidade da alma, justamente porque é uma doutrina bastante rasa, é difícil de você defender. Você tem lá uma dúzia, no máximo, de versículos bíblicos estourando, né? Geralmente você tem meia dúzia de versículos bíblicos que você usa, e no máximo estourando tem lá, sei lá, uma dúzia de versículos que você pode tentar utilizar, né? Então é uma doutrina bem difícil de se defender, por isso que geralmente ela só está presente em resumões, né, teologia sistemática, coisa do tipo, né, um artigo aqui ali e tal, onde você junta um com outro versículo bíblico, né, você vai fazendo aquela concha de retalhos e tal, porque isso é tudo que dá para fazer com a doutrina da imortalidade da alma, já que ela não é uma doutrina consistente, ela não é uma doutrina que subsiste diante de uma prova de fogo, uma análise bíblica, né, um aprofundamento da questão. Mas, como eu ainda não tinha conhecimento do tema, quando eu não era estudioso da palavra ainda, né, naquela época, então eu meio que me satisfazia aqueles meia dúzia de versículos, principalmente porque eu nem conhecia a doutrina bem, por assim dizer, né? Eu sabia, sim, que existia pessoas que negavam que a alma fosse imortal, mas eu nunca tive um verdadeiro interesse em aprofundar nesses argumentos. Na minha cabeça, os adventistas e outros que defendiam a mortalidade da alma só tinham um ou dois textos eclesiásticos e basicamente só isso para defender a posição contrária, né? Eu até achava, como alguns continuam achando até hoje, né, que era uma doutrina do Antigo Testamento, né, e que o Novo Testamento mudou tudo e tal. E quando a gente vai no Novo Testamento, tem muito mais provas contra a imortalidade da alma no Novo do que no Antigo, né? Inclusive no meu livro, que tem 206 provas contra a imortalidade da alma, 80 é do Antigo Testamento e tudo o resto é do Novo, né? Então, enfim, mas naquela época que eu tinha pouco conhecimento, eu não tinha, né, essa informação, então eu rechaçava a doutrina aniquilacionista por não conhecê-la, né, como muitos hoje em dia, infelizmente, ainda é assim, né, muitos não creem no aniquilacionismo, mesmo porque não conheceu, nem sabe o que é direito a doutrina aniquilacionista. Inclusive, muitos que tentam refutar o aniquilacionismo não conhecem, né, infelizmente. Lucas, me diga uma coisa, quais foram os principais versículos bíblicos que ajudaram a você a mudar a sua forma de pensar? Tudo começou quando eu fui indagado com a doutrina da ressurreição, né? Quando eu me deparei com a doutrina da ressurreição, não que eu não conhecesse já essa doutrina previamente, mas quando eu comecei a raciocinar em relação a um dilema, né? Um problema que existe na ótica imortalista, né? De que se os mortos já estão no céu, agora, para que haveria ressurreição, né? Qual a necessidade de as almas do paraíso descerem novamente para o corpo por ocasião da ressurreição, se religassem aos seus corpos mortos, para depois voltar para o céu,
ou no caso da alma está no inferno, né, está lá queimando no inferno e ressuscita, volta para o corpo, depois volta para o inferno de novo para continuar queimando da mesma forma que antes, só que agora com o corpo junto, tipo, né? É um pensamento bem estranho. Você limita, você torna a ressurreição uma coisa totalmente supérflua, desnecessária, inconsistente, você meio que aniquila a doutrina da ressurreição, né? Torna ela sem valor. E é justamente por isso que a ressurreição é tão pouco ensinada na maioria das igrejas, né, que ensinam a mortalidade da alma. Você praticamente nunca ouve falar de ressurreição, exceto, é claro, se for um domingo de Páscoa, né, alguma coisa assim. Senão, a ressurreição é absolutamente esquecida. Né? Mesmo quando alguém morre, acontece uma coisa assim, é o que fala, né? Olha, está com Cristo, né? Tá na presença de Deus agora e tal. Nunca fala com a linguagem bíblica, né? De que Paulo expressa lá em 1 Tessalonicenses 5, 13 a 18, né? Consolando com a esperança da ressurreição. A ressurreição é absolutamente esquecida, né? Infelizmente, nas igrejas atuais. Então, quando eu comecei a pensar nisso, né, qual o sentido da ressurreição na perspectiva imortalista, onde a alma já está no céu desde muito antes de ressuscitar, né? Qual a importância, qual a necessidade da ressurreição? Eu já comecei a perceber aí que a ressurreição era meio que inconsistente com a doutrina da imortalidade da alma. Só que aí, eu creio que foi uma coisa de Deus mesmo, que naquele dia, no dia seguinte, eu estava na minha leitura bíblica diária e caiu justamente em 1 Coríntios capítulo 15, que é justamente, coincidentemente, né, o capítulo da ressurreição. Né, onde Paulo não apenas advoga a doutrina da ressurreição e defende ela, né, mas ele também diz que, por exemplo, se não fosse pela ressurreição, os mortos já teriam perecido, né, no verso 18, no verso 19, diz que a nossa esperança se limitaria somente a esta vida. Né? No verso 32 diz que Paulo teria lutado contra feras em Éfeso à toa, né? Que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos para que amanhã morreremos, porque ele inclusive sugere que se viva de uma forma hedonista, né? Quer dizer, vai, come e bebe e morre se não existe ressurreição. Por que ele fala isso? Porque se não fosse ressurreição, não ia existir nada depois da morte. Né? Então, para Paulo, esse período entre a morte e a ressurreição era um período sem vida. Então, se você tira a ressurreição do jogo, o que iria acontecer? Um estado sem vida para sempre. Ou seja, essa vida presente que a gente vive hoje seria tudo. Né? Agora, para Paulo, não. Para Paulo, ele coloca, olha, existe a ressurreição, né, na volta de Jesus, como ele diz nos versos 22 e 23, né? É graças a essa ressurreição que vale a pena a gente lutar contra feras, né? Que vale a pena viver para Cristo e não de uma forma hedonista, como diz o verso 32. É por causa dessa ressurreição que a gente pode apostar que os mortos um dia voltarão à existência, voltarão à vida. Né? E isso que faz que vale a pena viver. Né? Viver em Cristo, viver para Deus, fazer o nosso trabalho cristão. Então, para Paulo era exatamente isso. A ressurreição não era simplesmente o acréscimo de um corpo, tipo, eu estou aqui no céu, só que sem o corpo, em forma de alma despida, incorpórea, né, desencarnada. E aí, se não houvesse ressurreição, eu continuaria no estado do mesmo jeito, só que sem o corpo, não tem problema. Não. Para Paulo, você tira a ressurreição da jogada, acabou. Não tem vida póstuma, não tem. Os mortos já pereceram, não valeria nem a pena, né? Viver para Deus, seria melhor viver de uma forma hedonista, né? Lutar em Éfeso seria à toa, enfim. Né? Para Paulo, se você tira a ressurreição da jogada, acabou, não existe mais nada. Né? Por quê? Porque não existe vida antes da ressurreição. A vida póstuma você adquire na ressurreição e por causa da ressurreição. Né? A ressurreição que garante a possibilidade de uma nova vida, de uma outra vida. Né? Então, para Paulo, a ressurreição não é apenas uma doutrina verdadeira, é mais do que isso, é muito mais do que isso. É uma doutrina absolutamente necessária. Sem a ressurreição, não iria existir uma vida póstuma, não iria existir uma vida após a morte, não iria existir alguma coisa que a gente possa dizer, agora eu tenho uma vida eterna, né? Agora eu estou na presença de Deus, com Cristo para sempre. Não. Né? Se não fosse pela doutrina da ressurreição, não iria existir nem mais uma vida póstuma para ser desfrutada, consequentemente, não iria existir nada, não tem nenhuma chance de existir uma alma imortal que sai do corpo após a morte, o que, repito, tornaria nula a própria doutrina da ressurreição. Então, basicamente, foi a doutrina da ressurreição que me fez mudar de ponto de vista, foi o pontapé inicial, né? Porque a partir dali, aí sim eu fiz um estudo bíblico aprofundado,
de livros, né? Mas principalmente eu estudava muito a Bíblia, eu lia a Bíblia, assim, o Novo Testamento inteiro, a cada segunda-feira, né? Fiz isso por muitas segundas. Então, ali naquela época eu realmente mergulhei na palavra, né? Isso foi lá pelos idos de 2010. Então, isso que foi também o que deu material subsídio para escrever o livro sobre o tema, né, da lenda da mortalidade da alma. Para finalizar, Lucas, o que você diria para os apologistas brasileiros que atacam os que creem na mortalidade da alma? O que recado final você teria para aqueles que seguem tais apologistas que infelizmente acabam deixando de lado a doutrina bíblica para defenderem os seus pressupostos pessoais? Bom, a mensagem que eu deixo para os centros de apologética e também para qualquer pessoa, na verdade, né, que estiver assistindo esse vídeo, é que evite comprar uma doutrina por tradição ou associação, né, no sentido de você vincula tal doutrina a tal igreja, a tal denominação, ou a tal seita, ou a tal, enfim, e você começa a fazer doutrina com base realmente em corpos doutrinários fixos, né? Por exemplo, você é presbiteriano, então você não pode crer em nada que não tenha a doutrina presbiteriana expressamente colocado. Ou então você é pentecostal, então eu tenho necessariamente que crer em tudo aquilo que a maioria dos pentecostais creem. Ou então, enfim, e assim por diante, qualquer vertente aí, né? Eu acho que você tem que ler a Bíblia em primeiro lugar, é só a Escritura acima de tudo, e a partir da Escritura você tira as suas conclusões através, claro, de estudos bíblicos sérios, aprofundados, completos, mas evitar fazer teologia apenas por comparação, né, do tipo, tal pessoa ensina isso, tal pessoa é confiável, então a maioria dos teólogos que assim é assado, ou então a minha denominação é a melhor de todas, então ela tem que dar certo em tal doutrina, por exemplo, né? Então, evitar fazer doutrina por associação. Muitos pensam até da forma seguinte, né? Se os testemunhos de Jeová e os adventistas acreditam nisso, então isso daí não pode ser verdade, tipo, né? Descobrir um novo método de descobrir a verdade, né? Não precisa nem mais da Bíblia, parece, né? Então, evitar esse tipo de coisa, fazer um estudo bíblico desprovido de preconceitos, né? Realmente, você ir para a Bíblia e dela extrair a verdade, porque o que muita gente faz hoje em dia você já tem um preconceito em mente, você já tem as doutrinas que você acha que são a verdade e tal, e você simplesmente vai para a Bíblia para tentar confirmar essas doutrinas, né? Para buscar pretextos que justifiquem a sua crença prévia, ao invés de realmente com a mente aberta para a verdade e desprovido de preconceitos, estabelecer a verdade bíblica, né? Você realmente tirar da Bíblia aquilo que ela realmente ensina, né? Extrair o seu verdadeiro significado, ao invés de colocar o seu próprio conceito pessoal dentro das Escrituras. Como eu falei, evitar seguir tradição pela tradição. Eu não estou falando para você desrespeitar tradições, eu reconheço que existe valor nas tradições, o problema é quando essas tradições passam a estar acima da Bíblia, né? Infelizmente, a gente sabe que muita gente hoje em dia crê em doutrinas que considera bíblicas, mas na verdade elas só creem porque a denominação delas diz isso, né? Porque ouviu a vida inteira, desde criança, desde cedo, por um pastor, ou por um padre, um catequista, um líder de jovens, enfim, né, foi sendo doutrinado assim a vida toda, e é óbvio que a pessoa vai crer dessa forma como sendo a verdade, a despeito do que a Bíblia realmente ensina sobre o tema. Então, o que eu instigo as pessoas é que, ao invés de, o centro de apologia diz isso, diz aquilo e tal, ignorar realmente o que pessoas dizem, o que eu digo, o que uma outra pessoa que defende a mortalidade da alma diz, ignorar o que pessoas dizem e ver o que a palavra de Deus diz, né? Porque, no fundo, nós, como teólogos, apenas estamos tentando esclarecer a Bíblia aos de fora. Nós não somos a autoridade. A Bíblia é a autoridade. Nós apenas tentamos lançar luz no nosso modo de entender as Escrituras. Eu creio que qualquer pessoa honesta e sincera, com a mente aberta para a verdade, que faça um estudo sério e aprofundado sobre a questão da mortalidade da alma, e repito, desprovido de preconceitos, né, desprovido dessa coisa de que, se eu acreditar nisso, eu vou estar favorecendo tal movimento, enfim, né? Se simplesmente querer buscar a verdade, nada mais do que isso, é muito, muito difícil que continue acreditando na mortalidade da alma, porque, eu repito, é uma crença das mais absurdamente antibíblicas que eu conheço. Né? Dificilmente eu vou encontrar uma crença que seja mais um disparate maior contra a autoridade das Escrituras do que a doutrina padrão da imortalidade da alma. Você percebeu, amigo internauta, o quanto Deus atuou na mente de Lucas Banzoli? E o quanto Deus pode atuar na sua mente para lhe ajudar a entender uma doutrina bíblica tão importante?
Sabe por que essa doutrina é muito importante? Porque uma das bases, a base, na verdade, do espiritismo é a imortalidade da alma. Se você e eu não crermos na imortalidade da alma, nós estaremos mais protegidos contra a doutrina espírita que ensina inclusive a reencarnação e a mediunidade. Neste conflito entre o bem e o mal no qual nos encontramos, precisamos definitivamente assumirmos uma posição firme ao lado do holismo bíblico. Apenas tendo uma compreensão correta da natureza humana é que teremos mais armas para lutarmos contra os enganos de Satanás nos últimos dias. No próximo vídeo, faremos uma entrevista com um outro irmão evangélico para você perceber como que foi a mudança de crença dele a respeito desse tema. Aguardo a você na nossa próxima videoaula.